Bom dia, crianças! Vocês estão preparadas para mais uma EBD online? Então, antes da gente começar a nossa história de hoje, vamos falar com Deus. Olhos fechados, a tia vai orar e vocês acompanham aí de casa, tá bom? Senhor, meu Deus, muito obrigada por este dia. Obrigada, Senhor, porque acordamos com vida mais um dia. Abençoe a nossa EBD de hoje, abençoe a nossa lição e, por favor, Deus, fale aos nossos corações. Nos ensine tudo aquilo que o Senhor tem para que a gente possa aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, antes de eu começar a contar a história, vamos lembrar o que a gente leu na semana passada? A gente leu o versículo de 1 Coríntios 10, versículo 31, que fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a gente aprendeu que tudo na nossa vida, o tempo todo, tem que ser feito para dar glórias a Deus, correto? Então, tá bom. A história de hoje vai continuar falando sobre isso. Na verdade, a história de hoje é um exemplo de uma pessoa que sabia disso e colocou em prática na vida dela. O nome dessa pessoa a gente não sabe, porque a Bíblia não fala. Mas a história dela tá lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, tá bom? E a história dessa menina. Essa menina, ela era parte do povo de Israel, que é o povo de Deus. E ela tinha sido levada como escrava para morar lá na Síria. E ela trabalhava de escrava. E o chefe dela era este rapaz aqui, que se chamava Naamã. Naamã, ele era o comandante do exército da Síria. E ele era muito querido pelo rei, porque através dele, o exército da Síria tinha ganhado algumas guerras, inclusive com Israel. Só que ele tinha um problema, crianças. Olha aqui de pertinho para ele. Naamã, ele tinha várias feridas pelo corpo. Olha, várias. E essas feridas eram por causa de uma doença que ele tinha. Essa doença se chama lepra. E é uma doença muito ruim, porque dá essas feridas no corpo e elas incomodam muito, elas coçam. E ela é tão ruim, que naquela época, a maior parte das pessoas que tinham essa doença, elas tinham que ficar afastadas da cidade, porque as pessoas tinham muito medo de pegar essa doença. E aí, por causa disso, Naamã estava muito triste. E não só ele. A esposa dele também ficava muito triste com isso, com essa situação. E aí, quando aquela menina viu a situação que o senhor dela se encontrava, o que vocês acham que ela fez? Ele, que era o chefe do exército que tinha levado ela como escrava, o que será que ela fez? Será que ela ficou lá e falou assim: ai Deus, deixa ele doente mesmo, porque ele fez muita maldade com o meu povo? Será que ela fez isso? O que vocês fariam no lugar dela? Será que vocês não fariam nada? Ficariam quietos? Bom, essa menina não fez isso. Ela sabia que a vida dela e todas as coisas que ela fazia precisavam dar glória a Deus. E Deus fala que nós precisamos amar o nosso próximo, que nós precisamos amar as pessoas que estão ao nosso redor. E quando ele fala isso, ele fala qualquer pessoa que está ao nosso redor. Não são só as pessoas legais, são as pessoas que a gente acha um pouco enjoada, as pessoas que implicam um pouco com a gente. Todas essas pessoas são nossos próximos e nós precisamos amá-las. Então, essa menina falou bem assim com a senhora dela: ai, minha senhora, se o meu senhor fosse ter com o profeta de Deus lá de Israel, ele com certeza seria curado. E aí, ela foi e contou direto para o marido dela, contou para Naamã. Naamã pediu permissão, a ajuda do rei da Síria e foi para Israel. Foi procurar esse profeta, que se chamava Eliseu. E quando ele chegou lá, Eliseu foi e mandou os servos dele falarem assim: fala com Naamã para ele ir até o Rio Jordão, aqui, o Rio Jordão, e mergulhar 7 vezes. E aí a pele dele vai ser restaurada e ele vai ser purificado. Quando Naamã ouviu aquilo, como vocês acham que ele ficou?
Será que ele ficou super animado? Acredita, crianças? Naamã ficou bravo. Ele falou assim, como pode? Eu venho lá da Síria, eu importante, comandante do exército, venho lá da Síria e esse profeta nem sai para falar comigo? E outra, me mandar mergulhar 7 vezes num rio aqui de Israel, lá na Síria tem um rio muito melhor do que esse. Ah, não vou fazer isso não, vou voltar para casa. E aí os servos dele foram falar assim, meu senhor, se o profeta tivesse falado para você fazer coisa muito mais difícil, o senhor não teria feito? Então por que o senhor não vai até esse rio Jordão e mergulha 7 vezes? Uma coisa tão fácil, por que o senhor não vai lá fazer? E aí Naamã ficou assim, mas Naamã foi. E aí quando ele chegou lá no rio, e ele mergulhou 7 vezes, vamos ver o que aconteceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos ver o que aconteceu com Naamã? Vamos lá, vamos contar até 3 então, pra gente ver o que aconteceu, tá bom? 1, 2 e 3. Olha aqui, crianças. Naamã, como que ele tá? Naamã tava com a pele limpinha. Não tinha nada, olha aqui, bem de pertinho pra vocês verem. Não tinha mais nenhuma ferida. Nenhuma ferida no corpo de Naamã. Ele estava completamente purificado. E quando Naamã viu o que aconteceu com ele, ele falou o seguinte: agora eu sei que não há lugar no mundo inteiro que tenha Deus senão em Israel. Ele reconheceu que o Deus de Israel, o nosso Deus, é o Deus verdadeiro, é o Deus que tem poder para curar, é o Deus que tem poder para proteger. Aquela doença não tinha cura naquela época. Todo mundo que tinha acabava ficando longe da família até morrer. Mas Naamã foi abençoado por Deus. Ele foi ter com o profeta do Deus de Israel. E por isso ele foi curado pelo poder do Senhor. E ele ficou tão agradecido, mas tão agradecido, que ele queria dar ouro, ele queria dar prata, ele queria dar um monte de coisa para Eliseu. Mas Eliseu não aceitou, porque Eliseu sabia que aquele milagre tinha sido feito por Deus e não por causa dele. Que não era a força de Eliseu que tinha operado aquele milagre, mas sim o nosso Senhor. Olha, crianças, que coisa maravilhosa que aconteceu, porque aquela menina não teve vergonha de falar de Deus, porque ela não guardou raiva no coração dela, mas pelo contrário, ela resolveu agir de uma forma que fosse dar glória a Deus. Ela poderia muito bem ter ficado emburrada e não falado nada para tentar se vingar daquele homem, mas ela sabia que nada disso agrada a Deus, que nada disso glorifica a Deus, que Deus quer que nós amemos as pessoas ao nosso redor. Então, ela foi honesta e falou o que ela sabia que poderia ajudar. Ela testemunhou sobre o nosso Deus, porque ela sabia que o nosso Deus é poderoso. E por causa dela, porque ela falou, mais uma pessoa reconheceu que Deus é o Senhor. Olha que coisa bacana, crianças. Nós precisamos ser assim também. Assim como essa menina, uma situação difícil ou perto de uma pessoa que às vezes implica com a gente, nós não podemos tratá-la mal nem desejar o mal a ela só porque ela é ruim conosco. Nós precisamos amá-la e agir com ela de uma forma que vá glorificar a Deus, igual essa menina fez. Então, esse é o nosso desafio, continuar sempre cumprindo aquilo que o versículo de semana passada nos ensinou. Vamos ler ele novamente? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar? Olhos fechados. Senhor meu Deus, nós te agradecemos muito pela história de hoje. Obrigada pelo exemplo que essa menina nos deu.
Muito obrigada, Senhor, porque ela nos mostra que mesmo em situações difíceis, nós podemos te glorificar, nós podemos amar o nosso próximo e assim dar glórias ao teu nome. Senhor Deus, nos ajude, ó Pai, a cumprir, ó Deus, a tua palavra, o teu mandamento aqui na terra. Que a começar em mim e todas as crianças que estão ouvindo essa história hoje, que elas possam, ó Pai, agir sempre para te honrar, agir sempre de uma forma que te agrade. É a oração que te fazemos. Em nome de Jesus, amém. Crianças, então, até semana que vem, a gente vai ter mais uma história. Enquanto isso, eu vou desafiar vocês a decorarem esse versículo, tá bom? De 1 Coríntios 10, 31. Um beijo e até semana que vem.